Eu queria trazer aqui também em relação ao aspecto construtivo, ao tipo de isolamento de cada subestação. Essa subestação aqui que eu estou trazendo é uma subestação isolada a ar. Então veja que essa subestação aqui, ó, ela é a subestação mais convencional, né? Aquela que, se você falar subestação, é o que vem de primeiro na nossa cabeça, né? Aquela subestação onde você vai ter os postes, o barramento externo, onde a isolação é feita a ar. Então você tem um distanciamento entre as fases, né? Da A para B para C. Você vai ter 1 metro, 2 metros, 3 metros, dependendo do nível de tensão. É uma instalação que ela é ao tempo, né? Então ela recebe toda a influência dos intempéries, ela recebe a radiação solar, né? Isso aí você precisa até avaliar no seu projeto, né? Você precisa, na especificação dos disjuntores, levar isso em consideração, na especificação de equipamentos em geral, dimensionamento do barramento também sofre influência dos agentes externos, então a gente precisa considerar aí isso no nosso projeto. É uma subestação que utiliza basicamente equipamentos convencionais. E esse tipo de subestação é largamente usado no sistema elétrico e normalmente é uma solução que acaba sendo de custo mais baixo quando você olha para outras soluções que a gente vai até pontuar aqui, como é o caso da subestação GIS. Então a subestação isolada a ar ainda é, em termos de custo, em termos de simplicidade, a melhor opção. Então quando uma empresa vai fazer, as concessionárias, elas fazem muito subestações isoladas a ar e pontualmente usam subestações GIS. Grandes consumidores também normalmente eles têm subestações isoladas a ar, porque acaba sendo uma solução mais barata, né? Uma solução convencional, uma solução que ela é provada aí ao longo do tempo, né? Ela se mostrou e se provou ao longo do tempo. Então, quando você projeta uma subestação desse tipo, facilmente a subestação chega aí a 30, 40, 50 anos. Se os equipamentos ajudarem, se forem equipamentos de qualidade, a subestação passa ali 40 anos, você não troca nada. Você faz a manutenção preventiva, né? Você faz os ensaios adequadamente, mas você consegue ali operar uma subestação durante 30, 40 anos sem fazer a troca de nenhum equipamento. E aí, lá no final da vida útil, né, lá 40 anos, aí você começa a trocar um disjuntor, ficou obsoleto, aí você troca um transformador, aí você pode trocar um para-raios desgastado, você pode trocar a chave, né, a chave que tem um desgaste devido às manobras, então você começa a trocar isso muito por conta da obsolescência aí desse tipo de equipamento, né, que é instalado e também pela idade da subestação, mas são subestações que são largamente usadas. Inclusive, uma dica que eu dou aqui para vocês é que quando você, né, que quer aprender subestações, que quer trabalhar, quer focar nesse mercado aqui de projetos de subestações, é que foque nos padrões, foque nos equipamentos, foque nas distâncias, em tudo o que for necessário para projetar subestações desse tipo, subestações isoladas a ar, porque é muito mais provável que os seus projetos que você vai conseguir, né, aí na sua vida de projetista, sejam de subestações desse tipo aqui. Subestações GIS, ainda hoje, são subestações usadas em casos pontuais. E aqui, ó, subestação isolada A, você vai ter aí muito mais oportunidades, muito mais projetos desse tipo de subestação do que das subestações GIS. Então, foca nos conceitos relacionados à subestação, mas nos padrões relacionados principalmente às subestações isoladas a ar. O outro tipo de subestação, né, que a gente já citou aqui, é a subestação isolada a gás, que é a subestação GIS, né? A gente chama de subestação GIS, justamente porque ela é isolada a gás. Então essa subestação ela é basicamente encapsulada, aqui ó, todos os barramentos eles ficam aqui dentro dessas tubulações, os equipamentos, tudo vai ficar aqui dentro, né? Toda essa parte de alta tensão, que a gente normalmente está lá no pátio, né, da subestação convencional, ela fica aqui dentro dessas tubulações e aqui você tem SF6, que é um gás, né, de alta rigidez dielétrica, ele está pressurizado, então a rigidez dielétrica dele vai lá para cima, ele tem alta capacidade de isolamento, então por conta disso os barramentos eles conseguem ficar muito próximos, os equipamentos ficam muito próximos um do outro, né, diferentemente da subestação isolada a ar, onde você precisa garantir uma distância de segurança mínima para tudo, né? Fase e fase terra. Mas esse tipo de subestação acaba sendo uma subestação ainda hoje, né? Apesar de não ser uma tecnologia nova,
que ela tem alto custo. Apesar de ter alta confiabilidade, ela tem um custo muito elevado. Pelo menos aí, muitas vezes, chega a 2 vezes o custo de uma subestação convencional. Então, quando é que ela é aplicada? Muitas vezes ela é aplicada em ambientes muito agressivos, porque você encapsula tudo e aí você consegue proteger dos agentes externos, ou também quando você tem um terreno, que acaba sendo muito caro, um terreno de você não consegue ter grandes dimensões para projetar uma subestação convencional, que é até uma situação que a gente tem enfrentado cada vez mais, a dificuldade em adquirir novos terrenos de grandes dimensões e baixo custo. Então, nesse tipo de situação, a gente começa a avaliar a aplicação da subestação GIS. Só que esse tipo de subestação, normalmente, é uma subestação que ela é do tipo turnkey, os contratos são turnkey. Então, você fecha lá com o fornecedor, com a Siemens da vida, você chega lá na Siemens, você dá o seu diagrama unifilar, a sua área disponível, e a Siemens, muitas vezes, eu estou citando a Siemens como um exemplo, mas a ABB também faz e outros fornecedores fazem. Então você chega lá no fornecedor e você passa as suas necessidades, o cara te entrega o projeto da subestação, te entrega a documentação técnica e muitas vezes constrói também, porque eles constroem, eles comissionam, por ser uma tecnologia que é basicamente uma tecnologia deles, e aí normalmente eles fazem esse tipo de contrato, onde o fornecedor ele entrega tudo, até o comissionamento. Depois que comissionou, ele entrega para o cliente, e aí o cliente passa a dar manutenção, que muitas vezes é uma manutenção também contratada do próprio fornecedor, já que é uma tecnologia diferente, onde normalmente as equipes de manutenção elas não têm expertise para mexer nesses equipamentos, tem a questão da garantia também, então acaba sendo uma coisa que o cliente ele fica meio que preso ali ao fornecedor durante pelo menos aí alguns anos ou até quase que toda a vida útil lá da subestação. Então por isso que é uma coisa que é muito... precisa se avaliar se realmente a subestação GIS ela é a situação, a alternativa mais adequada. Aqui eu trouxe o exemplo de uma subestação ao tempo. A subestação ao tempo basicamente é uma subestação que ela está fora de um abrigo. É uma subestação que ela não é encapsulada, que ela é instalada ali no ambiente externo. Eu trouxe esse exemplo aqui, como uma subestação simplificada, que é uma subestação basicamente até 300 kVA, que é aquela subestação para pequenos consumidores até 300 kVA, onde a proteção ela pode ser feita, a proteção primária pode ser feita através de chave fusível. Existem outras subestações também, dessa forma aqui ao tempo, que são acima de 300 kVA, que é essa que a gente mostrou, a grande maioria das subestações de alta tensão são subestações isoladas a ar, são subestações ao tempo. Então a subestação ao tempo ela pode ser ou a subestação de baixa potência até 300 kVA ou uma subestação de elevada potência. Quando ela tem potência elevada, acima de 300 kVA, ela deixa de ser uma subestação simplificada e ela passa a ter uma subestação plena, ou seja, uma subestação que vai ter, além do transformador, além do para-raios, ela vai ter disjuntor, ela vai ter relé de proteção, ela vai ter, enfim, tudo que for necessário para que ela opere de forma adequada. E um outro tipo de subestação que a gente encontra é a subestação abrigada. Esse tipo de subestação é uma subestação interna, onde você tem toda uma casa ali em alvenaria, que vai abrigar os equipamentos, vai abrigar os barramentos, onde todos os equipamentos dessa subestação, todos os componentes, eles ficam ali dentro de um abrigo, um abrigo em alvenaria. Então a subestação abrigada, ela acaba sendo uma alternativa legal, porque ela não sofre tanto com agentes externos, diferente da subestação convencional, onde todos os equipamentos eles vão levar sol, chuva, poeira e tudo que tiver ali naquele ambiente. Já a subestação abrigada, como ela fica ali confinada, dentro daquela alvenaria, então acaba que esse tipo de subestação ele fica mais protegido em relação ao ambiente. A subestação abrigada ela é tipicamente ali de clientes de média tensão com potência acima de 300 kVA. Como a gente falou, a subestação simplificada, ela está ali até 300 kVA, onde você vai ter ali o transformador e a chave fusível na proteção primária. Já a subestação abrigada, você vai ter ali o disjuntor na entrada, você vai ter as baias aqui,
dividindo aqui com as paredes corta-fogo, dividido aqui os transformadores. Aqui você vai ter o disjuntor na entrada e você vai ter um painel com relé de proteção para poder fazer a proteção da subestação, né? Então a subestação que ela já está nesse conceito de subestação plena, onde você tem ali equipamentos, painéis de proteção, disjuntor na proteção primária e outros componentes aí. Então a subestação ela é tipicamente de clientes de média tensão, o que não impede que esse tipo de subestação seja usada também na alta tensão. Existem subestações 69 kV que ela tem esse conceito de subestação abrigada. Existem subestações até 138 kV que eu tenha conhecimento que usam esse conceito aí de subestação abrigada. Mas a grande maioria está ali para os clientes de 13.8 e 34,5 kV. A título de curiosidade, eu trouxe aqui a diferença entre isoladores do meio externo para o meio interno. Aqui do lado esquerdo, a gente tem isoladores parecidos com esse aqui, né, que ficam em subestações abrigadas. São subestações que não sofrem tanto com agentes externos, então a distância de escoamento ela não precisa ser igual aos isoladores para um ambiente externo, como são aqui esses isoladores, onde você tem saias, grandes saias aqui. O outro isolador para ambiente interno é um isolador praticamente liso. Aí você pode ter isoladores lisos, como é o caso desse aqui, e você pode ter isoladores com pequenas distâncias de escoamento. Mas normalmente esses equipamentos eles têm distâncias menores, né, de escoamento em relação aos equipamentos aplicados em áreas externas.